ouvirmos a voz de Deus por intermédio deste pequeno servo. Peço que os irmãos abram a palavra inerrante, infalível e maravilhosa de Deus na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, em seu primeiro capítulo. Primeira Epístola de Pedro, primeiro capítulo. Vamos ler dos versículos 13 ao 21. 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 21. Assim diz a maravilhosa palavra do nosso Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos falar com nosso Pai mais uma vez? Senhor amado Pai, mais uma vez falamos contigo. Sabemos que já oramos agora com a nossa irmã Susan, mas rogamos mais uma vez que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor me use para falar, que o Senhor abra os nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos que o Senhor seja exaltado aqui. Sabemos que por nós mesmos nós não queremos ouvir Tua voz, mas quebra o nosso coração, Senhor. Vem falar conosco, que seja um momento agradável, mesmo talvez de confrontação, Senhor. Mas a Tua palavra, ela vem doce para nós. Ela nos transforma. Ela nos edifica, Pai. Rogamos por esta palavra. Rogamos, sim, pelo Teu sobrenatural aqui. Porque a palavra transformar um ser humano é algo sempre sobrenatural. Então vem, Senhor. Fala conosco. Que seja um momento de transformação aqui nesta noite. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bem, conta-se uma história em que havia dois países que estavam em guerra. Porque o primeiro país, um grande país, vamos dizer assim, um país A, ele era muito poderoso e queria dominar e expandir o seu império. E ele começa a dominar um país menor, país B, digamos assim, para não usar nomes. Mas era um país muito pequeno, que não tinha capacidade de se proteger. E aí esse grande país começou a atacar esse pequeno, e o que esse pequeno país fez? Eu vou ter que pedir ajuda. E ele pede ajuda, ele começa a pedir ajuda para um terceiro país, né? País C, digamos assim. E pede ajuda para esse terceiro país. E esse país fala assim, olha, eu vou ajudá-lo. E começou a enviar cartas para esse país e falar, eu estou indo aí, eu vou para aí, eu vou ajudá-lo. E esse pequeno país renovou as suas forças para aquela guerra e falou, nossa, o meu país amigo está vindo e eu vou continuar a lutar. Mas passou uma semana, passou 2 semanas, 3 semanas, nada daquele seu país amigo, país aliado, o ajudar. E por fim, esse maior país venceu a guerra. Esse pequeno país colocou a esperança dele no lugar errado, num aliado que nunca chegou. E a esperança no lugar errado pode trazer graves consequências. Mas no lugar certo, traz grande contentamento. Quando a gente lê essa epístola aqui, a epístola de Pedro, Pedro está escrevendo para pessoas que estão passando por perseguição. Pessoas que tinham acabado de começar a perseguição, e ele começa a escrever, como diz no seu primeiro versículo, pessoas que estão em dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Os eleitos segundo a presciência de Deus, que estão sofrendo.
E ao longo desses primeiros versículos que a gente vai vendo, Pedro faz uma grande adoração a Deus, dizendo que Ele é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou, nos regenerou com viva esperança, nos dá uma herança corruptível nos céus. Esse Jesus que eles não viram, mas eles estavam se alegrando com alegria indizível no Deus deles. E Pedro, depois de um tempo, começa a falar sobre essas glórias e sofrimentos que Jesus passou aqui na terra, como elas foram profetizadas no Antigo Testamento pelos profetas. E depois de falar dessa salvação maravilhosa, que foi profetizada, que eles estão passando por toda essa dor, mas eles confiam em Jesus, ele começa a falar que esse Jesus vai voltar. E que apesar dos sofrimentos, apesar da perseguição, eles podiam estar certos disso. Jesus está voltando. E vocês vão receber a herança maravilhosa que está reservada para vocês. Então Pedro começa a acalentar aqueles irmãos, que mesmo em meio à grande perseguição, eles poderiam colocar a esperança deles em Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, ou como você está aí assistindo em casa, mas talvez você esteja vivendo muita luta. Lutas essas que eu não sei. Nosso país está vivendo muita luta com essa questão do Rio Grande do Sul. E temos irmãos nossos lá. Não é uma perseguição como esses irmãos estavam, mas é sofrimento, é doído. É doído. Mas o Senhor nos dá a esperança de que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É o nosso consolo, apesar dessas lutas serem tão tensas. Nós temos uma graça reservada para nós, não só aqui na terra, que o Senhor sim nos acalenta aqui, nos dá tanto do seu conforto, e devemos oferecer conforto para as pessoas que estão assim, enlutadas, sofrendo. Mas, mesmo que a gente perca, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, mesmo que essa nossa casa aqui, terrena, caia, tudo desmorone, nós temos uma casa espiritual reservada para nós, nos céus. E mediante isso, a gente vai, espero aprendermos nesta noite, como então esperarmos a graça futura? Como esperar a graça futura? Tudo bem, a gente recebeu essa salvação de Jesus no passado, maravilhosa. Nosso Deus nos livrou dos pecados e hoje a gente vive uma vida com Ele, de comunhão, mas ainda uma vida tão sofrida. Mas se a gente está olhando por um lado para o passado, por outro lado a gente está olhando para o futuro, a herança que nos está reservada. Tudo bem, mas e aqui, no presente? Como a gente vive? Como esperar a graça futura? Então, em primeiro lugar, como esperar a graça futura? Em primeiro lugar, prepare-se adequadamente. Prepare-se adequadamente. O versículo 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui tem muitos verbos, né? Tem alguns verbos. Tem o sede, do sede sóbrios, tem o cingindo, que tinha ali em cima, do cingindo o vosso entendimento, e o esperai, só nesse versículo. Mas, eu não vou dar nenhuma aula de grego aqui, mas se a gente fosse olhar para o grego, o único verbo que está no imperativo, que é uma ordem, às vezes é um pedido, mas aqui é uma ordem, é o esperai. Os outros verbos, sede, do sede sóbrios, ou cingindo do vosso entendimento, eles são verbos, como é que a gente pode dizer? Filhos desse verbo principal. Então, a grande questão aqui de Pedro é saber esperar. Por isso que a gente tem que se preparar adequadamente. A gente está, como eu disse no início, no presente, vendo o nosso passado, a salvação em Jesus. Mas ele está dizendo aqui, olha, está vindo uma graça. A graça que vos está vindo, ela vai ser revelada, vai ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas como que a gente vive aqui? E ele faz algo muito interessante, nosso amigo e irmão Pedro. Dentro desse se preparar adequadamente, ele usa esse primeiro verbo, né? Cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. E esse verbo cingir, né? Ele está relacionado, é um dos verbos que poderia estar relacionado à questão de quando o povo saiu do Egito. E antes de sair do Egito, o que o povo fez? Comeu a Páscoa. E Deus tinha dito para eles se prepararem, porque no outro dia eles estariam saindo de lá. E eles tinham que se cingir. Então a mentalidade aqui é quase como apertar bem o cinto, porque você vai correr,
ou arregaçar as mangas porque você vai para o trabalho. O nosso entendimento ele tem que estar pronto para o retorno de Jesus. E aqui, entendimento, eu não sei o que vocês pensaram, ou o que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra entendimento. Se vocês pensam em livros, em conhecimento, mas essa palavra aqui é muito mais forte, está ligado a toda a nossa alma, né? As partes da alma, não é só a razão, a emoção e a vontade também. A gente tem que cingir todo o nosso ser para a volta de Jesus. É assim que a gente se prepara adequadamente. Você tem colocado todo o seu coração nas coisas do alto, onde Jesus vive e reina, como diz lá em Colossenses 3. Tem pensado nas coisas do alto ou tem pensado nas coisas que são aqui da terra? Tem se preocupado mais em ficar distraído no seu Instagram, no TikTok? Facebook acho que quase ninguém mais usa. Mas em que nós temos pensado? Ou talvez a sua distração seja um pouco mais intelectual, né? Distraído com livros. Mas distração com coisas dessa terra é distração de qualquer jeito. Mas Jesus está voltando. Como a gente usa essa expressão, né? Como se ele estivesse caminhando ainda, né? Mas ele está lá, esperando também. Ele vai voltar. A gente falou no início sobre o livro de Apocalipse. Nós lemos aqui. Eis que venho sem demora. Ele diz isso. Como a gente tem se portado? Temos que nos portar adequadamente. Uma ilustração para isso é que um jogador de basquete, muito habilidoso, muito bom, foi convidado para jogar num time de bairro. E ele era profissional. E ele foi lá jogar naquele time de bairro, só que o time de bairro não era tão bom assim, claro. Mas ele foi. E ele fez vários dribles no meio da quadra, começou a se apontar para fazer a cesta, foi correndo e ele ia fazer o que quem conhece de basquete é bandeja, né? Que você dá 2 passos no canto, pula e faz o arremesso. Só que na hora que ele foi fazer esse movimento, ele pisou no seu cadarço. Ele pisou, tropeçou e caiu. E foi um vexame, uma humilhação. Ele era o cara, ele era incrível, mas no básico ele não se preparou. Amados, ter o nosso entendimento, a nossa alma para o Senhor, deveria ser o básico da nossa vida. A maioria das vezes não é, né? Foi o Senhor que nos resgatou. Pedro está falando isso para esses irmãos. Ele fez no início uma oração de adoração ao Senhor. Ele foi o Deus e Pai que nos resgatou, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, uma herança incorruptível. É essa alegria que a gente deve ter no nosso coração, no mais profundo da nossa alma. Isso é se preparar adequadamente. Porque talvez você pense assim, não, eu me preparo para a volta de Jesus fazendo muita coisa. Eu vou me colocar em grandes linhas de frente. Talvez se eu for presidente da UMP, talvez se eu for um grande diácono, se eu for o presidente, né, não sei, da UPH, da SAF, se eu for um grande pastor, né? É assim que você se prepara, fazendo coisas externas? Começa no coração. Sim, Jesus disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Todos são conhecidos pelos seus frutos. Tem um aspecto externo, é verdade. Mas começa aqui dentro. Nosso entendimento deve estar cingido, pronto, esperando Jesus Cristo. Mas Pedro também diz que para a gente se preparar adequadamente, a gente deve ser sóbrio. Ser sóbrio. E esse termo aqui é muito fácil da gente entender, né? Porque o sóbrio é aquele que não está embriagado, né? Aquela pessoa que está pensando bem porque os vícios, a mente não está cheia de torpeza. É uma mente que está lúcida. E essas duas coisas estão jungidas, né? O entendimento está cingido e ser uma pessoa sóbria. E eu não sei se vocês sentem isso, mas por vezes eu me pego na fé não sendo tão sóbrio assim, não estando tão ligado com as coisas do alto. Quando eu vejo, eu estou distraído, como eu falei aqui antes. E a sensação que eu tenho é essa mesmo, como se eu tivesse adormecido, algo de mim tivesse adormecido. E eu estou me esquecendo das coisas de Deus. E só quando eu recebo, às vezes, alguma pancada na pregação, algum amigo vem falar comigo, cuidado. Eita, eu sou filho de Deus, eu sou crente. E é algo muito sério que Pedro está falando aqui. Olha,
Jesus está voltando. E, amados, como a gente às vezes carece de pregações que falem sobre o retorno de Jesus, de livros que falem sobre isso, de conversas entre a gente, porque a gente vê as coisas lá fora e a gente começa a desesperar. E a gente acha que a nossa vida só está aqui, né? Na terra. E Paulo mesmo falou, se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, como ele disse lá em 1 Coríntios 15, nós seríamos os mais tristes e infelizes das criaturas, das pessoas. Mas é o que Pedro está tentando fazer eles entenderem. Olha, vocês estão sofrendo, estão passando por perseguição, e é difícil. E quando é difícil, muitas vezes, a gente corre para o pecado. Quando a gente está passando por alguma coisa, alguma luta, é mais fácil falar, eu não sei se Deus me ama tanto, eu vou fugir para cá, porque esse pecado me dá prazer. E eu quero ter prazer nisso. E, sinceramente, aqui, uma expressão que eu não gosto, mas eu tenho visto muito nas redes sociais, mas eu não gosto mesmo, é dizer, eu uso isso daqui como uma forma de escapar do mundo. Não sei se vocês já ouviram isso. É aqui que eu escapo do mundo. É no meu videogame, é no meu computador, é nos meus livros, é numa série. É aqui que eu escapo do mundo. Mas o que você está dizendo? Você está dizendo, deixa eu me enebriar, ficar bêbado com as coisas desse mundo. E você começa a se esquecer de que a hora está chegando. Se você é um crente de verdade, um filho de Deus, você tem que estar alerta para a volta do seu Senhor. Tem que estar preparado. Não deve existir isso para a gente de é aqui que eu escapo do mundo para essas coisas. Não. Quer escapar do mundo? Quer escapar de verdade? Vai se alinhar na torre que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Corre para Ele. Isso que é escapar da realidade, né? Entre aspas. Porque quando a gente se escapa para Ele, Ele nos mostra a verdadeira realidade. Como aconteceu com Eliseu, quando disse, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja a realidade, veja que mais são os que estão com a gente do que estão por aí. Devemos estar sóbrios, gente. É assim que a gente se prepara adequadamente. O mestre está voltando. Como diz aquela canção, o rei está voltando. Como temos vivido? Mas a palavra de Deus continua. E a gente espera de verdade a graça futura, não só preparando-se adequadamente. Esse é o primeiro ponto. Como esperar a graça futura? Prepare-se adequadamente. Mas, em segundo lugar, viva corretamente. Viva corretamente. Versículos 14 ao 16 dizem assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Viver corretamente, viva corretamente. Aqui também, nesses 3 versículos, só tem um grande imperativo da parte de Pedro. Sabe qual é? No versículo 15, tornai-vos santos. Tornai-vos santos. E claro, vai estar completamente atrelado com a citação que ele faz de Levítico, no versículo 16. O próprio Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro está relembrando um pouquinho do passado que alguns desses irmãos tinham. Porque agora eles são filhos da obediência. Mas eles não devem se amoldar às paixões que eles tinham anteriormente na vossa ignorância, na ignorância que eles tinham. Eles têm que ser separados do mundo. Isso é ser santo. Irmãos, a gente, eu creio aqui, né? Todos aqui somos cristãos, somos filhos de Deus. Mas Deus, de alguma forma que eu não sei explicar, muitas vezes Ele nos trata, Ele nos transforma, Ele nos justifica. Mas o primeiro passo é de fato esse, a justificação. A santificação é um processo. Eu não sei porquê, mas algumas tentações que a gente tinha no passado, elas continuam com a gente. Deus não limpa a gente, às vezes, de algumas tentações de primeira. Talvez na sua vida tenha sido assim. Você tem alguma tentação muito forte para alguma área, e quando você se converteu, foi de primeira. Mas em outros momentos não é assim. Deus deixa aquela tentação, sai daqui, uma mosca pousou aqui, tentação vem, né? Ele deixa alguma tentação aqui para a gente fugir para Ele, correr para os braços dele.
E Pedro está lembrando isso. Olha, vocês tinham paixões que, na vossa ignorância, rondavam o coração de vocês. E essas tentações podem voltar. Os deuses do nosso século, né? Talvez no seu caso seja o poder, seja a fama, seja o dinheiro, seja o sexo, o prazer, os elogios dos homens. Eu não sei o que é, eu não sei qual é o seu Deus. Até mesmo coisas boas podem se tornar nossos deuses. Mas a palavra de Deus quer nos lembrar quem somos. Isso aqui é muito importante, porque tem uma... Eu vou dar uma de teólogo de novo. Tem uma coisa muito legal que as escrituras fazem, e você pode aprender isso e anotar isso, que se chama usar o indicativo e imperativo da vida cristã. Indicativo e imperativo. O que são esses termos, indicativo e imperativo, né? O indicativo é dizer o que você é, né? Indicar. O imperativo é uma ordem. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Vocês são filhos da obediência. Portanto, se portem desse jeito, né? A gente faz um pouco disso na nossa vida natural. A gente tem uma expressão muito forte, né? E às vezes usada em contexto errado, às vezes em um bom contexto, que é o seja homem. Seja homem, rapaz. Acho que todo homem já ouviu isso alguma vez na sua vida, né? Às vezes está chorando, não, seja homem. Né? Mas tem que guardar a sua esposa, seja homem também, cuide dela. Então o que a gente faz quando a gente usa expressões desse tipo? Você é assim, você é homem. Porte-se como tal. A palavra de Deus está dizendo para você, não importa a tentação que você tenha, não importa se você já errou hoje, já pecou, você é filho da obediência. Isso é algo sobre quem você é. Porque você foi unido a Cristo. E de uma forma também que eu não sei explicar, mas que é maravilhoso. É uma forma maravilhosa. O Espírito Santo habita em você. E você é chamado de filho amado do Pai. É quem você é. E é assim com os nossos pais aqui na Terra também. O meu pai é assim, meu pai é muito carinhoso comigo. E até nos momentos que meu pai é duro comigo, e às vezes ele até fala, nossa, fui muito duro com o Davi. Mas até quando ele me corrige, ele é muito forte comigo, como deve ser. Na minha mente nunca vem nenhuma dúvida que eu vou deixar de ser filho do meu pai. Eu não digo só biologicamente, porque de fato eu sou, mas no meu relacionamento com ele. Sim, porque de Deus nós somos filhos adotivos. Só existe um filho legítimo de fato, filho unigênito, Jesus Cristo. Mas essa adoção aqui, nunca tenha dúvida disso. Você nunca vai se separar dela, porque você é um com Cristo Jesus. Então porte-se como tal. Quando o próprio Deus vem nos corrigir em nossas faltas, é como se ele dissesse, filho, filha, não é assim que você é de verdade. Você é como o meu filho, Jesus, você é filho da obediência. Eu não sei por que você está agindo assim. Claro, eu estou aqui fazendo um pequeno teatro, né? Mas é assim que a gente deve entender o nosso relacionamento com Deus. Por que eu estou agindo assim? Esse não é mais quem eu sou. Como eu deveria me enxergar. É assim que Deus faz com a gente. É por isso que ele fala de algo de forma muito forte. Pelo contrário, o versículo 15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amados, é assim que a gente deve viver, parecidos com o nosso pai, nosso paizinho, nosso pai de amor, ele é santo. Claro, de um grau completamente diferente do nosso. Ele é santo, 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 separado de tudo, não existe outro igual a Deus. Mas é isso que santo quer dizer, separado. E ele quer que, tal como ele se chama de santo e separado, que a gente tenha isso como marca na gente. Sabe o que Pedro está querendo dizer para a gente? Que a nossa marca principal deve ser a santidade. Essa deve ser a nossa marca principal. Santidade. As pessoas devem olhar para a gente, e o reverendo Rocha até pregou sobre isso ontem à noite. Ele falou que tem algumas pessoas que a gente chega em alguns lugares e elas podem falar palavrão ou coisa assim, e quando vem alguns crentes, falam assim, olha, eu não vou nem falar nada porque fulano está aqui. É isso, gente. A nossa marca mais forte deve ser a santidade. Verem Jesus na gente, a gente parecido com o nosso irmão mais velho. Uma pessoa cheia de amor, cheia do fruto do Espírito. Cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, de paciência.
cheio de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Porque o Espírito Santo está em você. Você pode, não diga que você não pode. Não diga isso. Como diz aquele versículo, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, sejam brancas. É assim que deve ser. Talvez você diga, Davi, nem sempre é. Não parece que esse versículo está se relacionando comigo. Não parece que é assim que eu tenho vivido. Ah, meu irmão. Corra para o seu Deus, para o seu Pai amado. Talvez Ele deva corrigir você. Corra para Ele, para que Ele o limpe. Purifique a sua fé. Não crie desculpas com uma tal síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês conhecem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Pare de dar desculpas. Não diga, eu sou impaciente, Davi. É quem eu sou. Não, você não é impaciente, porque Jesus é paciente. E o Espírito Santo que é paciente está em você. Não diga, eu tenho pavio curto. Não. Você deve viver corretamente. Não há desculpas. Não em seu caráter, porque o seu caráter está unido a Cristo. Sim, você ainda peca. Nessa terra você nunca vai ser perfeito, porque o próprio apóstolo João disse que aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Isso é verdade. Mas cuidado com as mentiras que você planta no seu coração. Cuidado. A sua marca deve ser a santidade. Sim, é um processo longo, é um processo demorado. Mas nunca desista desse processo. Fique firme. Viva corretamente. É assim que a gente deve viver. É assim que a gente se prepara para a volta do nosso amado Senhor. Está difícil a vida? Está difícil. A gente às vezes é maltratado, às vezes a gente até está querendo ser mais santo e parece que a coisa fica pior, né? Tem um ditado que fala isso. Nossa, parece que quando mais eu oro, mais assombração me aparece. E às vezes é isso mesmo, para provar o nosso caráter, para provar a gente. Você está sendo mais santo e você está no meio de pessoas que estão falando mal dos outros, estão falando mal de outras pessoas e você falava aquilo também, e você fala, gente, eu mudei, não quero mais falar, vamos parar. E vai falar, hã? Mas você está falando isso, sim. Mas porque eu sou um cristão e eu... Mas você sempre foi cristão, fulano? O que está acontecendo agora? Não, o Senhor quer que eu seja mais santo e eu não quero mais fazer isso. Então, vamos parar. E as pessoas podem perseguir você. Aí vão falar mal de você, né? Vamos parar de falar mal de fulano, vamos falar daquele dali que saiu do nosso meio. Pode acontecer, pode as coisas piorarem. Mas é assim que a gente espera a volta do nosso Senhor que nos salvou, é assim. Não, as coisas podem não ficar mais fáceis, mas a gente está se preparando para receber o nosso noivo. Né? Aqui no nosso meio, na nossa cultura, o noivo espera a noiva, né? E o momento principal do casamento é quando a noiva está vindo. No nosso caso, é a gente que tem que se preparar. Então, no nosso caso, no caso aqui da cultura ocidental, vem o noivo bonitinho e fica lá esperando. E ele tem que colocar uma roupa bonita também, né? Tem que se preparar, porque vem a noiva. Mas quando a noiva vem, né, todo mundo fica de pé e ela vem linda, né? A noiva maravilhosa com seu vestido branco e vem todo mundo, uau, é o momento principal. Com a volta de Jesus vai ser o contrário. Nós somos a noiva, a gente tem que se preparar para o nosso amado que está vindo. Tem que botar a nossa melhor roupa. Tem que estar bonitão. É assim que eu quero ficar quando meu Senhor voltar. É assim que a gente tem que ficar, gente. Para quando Ele vier, e vier com glória do Pai, com seus santos anjos nas nuvens, e falar, vinde benditos do meu Pai, entra na alegria do teu Senhor, porque vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito colocarei vocês. Venham, entrem, desfrutem da alegria que estava reservada para vocês, desde a fundação do mundo, venham. É assim que você tem se portado? Maranata, vem Senhor Jesus, venha, eu estou me preparando Senhor, venha, venha. É assim que a gente espera a graça futura. Mas em terceiro e último lugar, como esperar a graça futura? Porte-se reverentemente. Então a gente se prepara adequadamente, prepare-se adequadamente, viva corretamente e porte-se reverentemente. Essas três coisas estão muito unidas, né? Dos versículos 17 ao 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas
pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança, que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Porte-se reverentemente. Ele volta a falar um pouquinho dessa questão de filiação, né? Ele falou que nós somos filhos da obediência. No versículo 17 ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha aí, vocês dizem que ele é o Pai de vocês. Mas preste atenção numa coisa. Ele diz: ele não faz acepção de pessoas, ele julga cada um segundo as suas obras. E, portanto, portai-vos com temor. Também, esse é o único imperativo nessa sessão. Portai-vos. Tendo o pensamento de que Deus, sim, ele é seu Pai, mas é um Pai que não faz acepção de pessoas. Tem gente que às vezes é cara de pau, que às vezes pode pensar assim: Deus é meu Pai, ele vai entender. Deus é um Deus tão de amor, tão carinhoso, ele vai entender algumas coisas. Cuidado com isso. Sim, Deus o perdoou em Jesus, e quando você chegar na glória perante Ele, Ele vai dizer: este é o meu filho amado. Sim, ele cometeu erros, mas tudo foi debitado em Jesus, e toda a justiça foi debitada em você, meu filho. Porém, cuidado. Cuidado com esse pensamento, porque esse não é pensamento de filho. Você pode ter esse pensamento, mas se arrependa dele. Não é assim que você deve tratar um pai ou uma mãe amada, não é? Não, ele vai entender se eu fizer isso aqui, né? É dia das mães, mas eu não vou entregar o presente para a minha mãe, ela vai entender. Tem mães que até entendem, mas a nossa mãe é tão bondosa, né, que às vezes ela entende que você não está com condições, mas às vezes ela fica com o coração apertado, mas nem fala para você, de tão carinho que ela tem por você. Cuidado, porque Deus ele julga segundo as nossas obras. De Deus não se zomba, como diz lá em Gálatas 6. Aquilo que a gente planta, a gente semeia. E às vezes você cometeu alguma coisa, algum equívoco, algum pecado mesmo, que essa é a palavra. E Deus tem que corrigir você. Porque Ele é Pai. E Ele não vai fazer acepção de pessoas. Não é porque você tem tal cargo, não é porque você é tal pessoa, da 5ª, da 6ª, da 7ª geração de presbiterianos que Deus vai poupar você. Não. Ele tem que corrigir você, para que você se porte corretamente, para que você se porte com reverência, porque ele diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É interessante porque essa palavra aqui de peregrinação, o tempo da vossa peregrinação, tem o sentido de que a gente está aqui de passagem. Tá? Peregrino é isso. Abraão foi chamado de peregrino, os nossos pais no deserto foram chamados de peregrinos, eles estavam ali de passagem, no deserto só de passagem. E quem está de passagem por um lugar, demora para pegar características daquele lugar. Né? Aqui é São Paulo. São Paulo vem gente de tudo que é canto. Eu estou vendo aqui pessoas de estados diferentes. Pessoas até de países diferentes. Quando você fica um tempo em algum lugar, você pode começar a pegar o sotaque daquele lugar, né? Tem gente que pega sotaque assim, tem gente que demora muito. Eu não sei, tem gente que diz que eu ainda tenho muito sotaque carioca, tem gente que diz que já está misturado, eu não sei. Cada um diz uma coisa, mas eu não sei. O fato é, quando você fica pouco tempo no lugar, não é natural você pegar o sotaque do lugar. Pedro está falando o seguinte, se a gente parafrasear isso aqui para o nosso contexto. Não peguem um sotaque desse mundo. Vocês estão aí por pouco tempo, é tempo de peregrinação. Vocês têm que ter temor. É um sentido aqui da volta de Jesus virá. Ele vai voltar. Ou por ele voltar, ou por ele chamar você, mas o tempo da nossa vida é breve. Você pode pensar, não, Davi, mas nossa, a vida é tão longa, às vezes a gente sofre tanto, é tão longo. Mas não tem vezes que você fala assim, nossa, parece que foi ontem que eu fiz tal coisa. Parece que foi ontem que eu andei de bicicleta por ali, foi ontem que eu entrei na faculdade, que eu terminei, que eu casei, que eu tive filho, que eu estou com neto. E aí quando você vê num piscar de olhos, a vida se foi. Como um sopro. É isso que Pedro está falando.
Gente, isso traz temor para a gente. Como diz um outro versículo lá de Eclesiastes, né? A casa do luto, ela traz sabedoria. A casa da festa, ela às vezes nos distrai. Mas quando a gente se atenta para o fim das coisas, a gente sabe como viver. Você não sabe quando você irá se encontrar com o Senhor, ou quando Ele virá. Mas isso vai acontecer, isso é um fato. Você é peregrino, esse tempo vai voar. Então isso traz temor para a gente. A minha pregação vai acabar daqui a alguns minutos. Você vai para casa, você vai dormir, o dia vai acontecer e amanhã vai ser igual hoje? Pode ser que sim. Quarta-feira vai ser igual terça? Talvez, você não sabe. Pode ser igual, pode não ser. Os dias às vezes são iguais, são diferentes, mas o dia vai passando, passando, passando e quando você vê, acabou. Isso tem que trazer temor ao seu coração. Trazer temor. Por uma coisa principal que agora Pedro vai desenovelar para a gente. Pedro vai falar do versículo 18, a partir do 18, uma coisa assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A gente vive assim, a gente se porta com temor, sabendo que o tempo aqui é curto, é verdade, mas sabendo algo muito importante. Amados, nós fomos resgatados pela coisa mais valiosa que existe. É o sangue de Cristo. Aquele que nunca pecou, nem por um milionésimo de segundo passou pecado na mente do nosso Senhor Jesus. A gente olha criancinhas, bebezinhos tão fofinhos, parecem tão puros, né? Mas o nosso Mestre Jesus é muito mais puro. A gente vê pessoas sábias, maravilhosas, falam muito bem. Jesus falava de forma muito mais graciosa e muito melhor. Homens poderosos que querem governar, mas o Senhor Jesus servia. Jesus é tão maravilhoso. Mas crucificaram o nosso Mestre, o Rei da Glória, porque não entendiam que Ele era o Rei da Glória. Que Ele veio, antes de tudo, Ele é o próprio Verbo encarnado. Que Ele nos faz lembrar que a nossa história não é sobre a gente. Que se essa história é um livro, o protagonista é Ele. Mas o autor da história, Ele entrou no livro, Ele entrou na história, Ele se encarnou e sofreu em nosso lugar. A história que queríamos usurpar e sermos os vilões. Mas Ele vem em nosso lugar, sofre como um vilão sofreria. E nós nos tornamos o que nessa história? Os coadjuvantes. Ele continua sendo protagonista e sempre vai ser. Mas foi o sangue dele vertido na cruz. Não foram coisas que achamos incríveis, como o diamante, o ouro. Ou você diz, Davi, para mim não importa ouro, diamante e tal, mas é o quê? Uma casa de luxo? É o bem-estar? É dormir bem no seu travesseiro? Ou é o amor de alguém, de um amado, de uma amada? Qual é o seu grande prazer? Eu digo uma coisa, o sangue de Jesus vale muito, muito mais do que tudo isso, gente. Eu não tenho nem noção da grandeza deste sangue. Mas é isso que Pedro está dizendo. Foi o sangue dele, desse precioso sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes dele vir, já era o propósito dele se encarnar e morrer por nós. Antes da fundação do mundo, já era conhecido isso. Mas ele se manifestou no fim dos tempos. Por quê? O versículo diz, o versículo 20, o final do versículo 20. Por que ele se manifestou? Por quê? Por amor de vós. Por amor a nós. Ele tinha que vir ver uma vida perfeita, em obediência ao Pai, de forma ativa, obedecer, nunca pecar, mas de forma passiva também, recebendo tudo que a gente deveria merecer. Esse foi o sangue derramado em favor de vós, que a gente se lembra em toda a Santa Ceia. É isso que a gente tem que se lembrar quando vivermos nesse mundo, enquanto o aguardamos. E é por causa dele, ainda tem isso, como segue o versículo 21. É por meio dele, de Jesus, desse Cordeiro, que nós temos fé em Deus, que nós confiamos em Deus. A nossa confiança está em Deus porque o nosso campeão morreu por nós, em nosso lugar. Não é por nosso mérito, você não precisa bater no seu peito e se gloriar. Talvez você queira fazer isso, mas não vem ao caso. O seu campeão
o autor da vida morreu por você. E nós confiamos em Deus por causa disso. E Deus o fez morrer, padecer, mas o ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé, a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Como Jesus ressuscitou, nós temos esperança de que um dia nós vamos ressuscitar também. Em nosso corpo, este corpo, no nível de glória muito maior. Mas é o nosso corpo. Ou você pensou que você ia ser um espírito de luz, um anjinho no céu? Não, é o seu corpo. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo de glória, glorioso. Corpo maravilhoso. Para que a gente tenha essa esperança, por isso que ele termina dizendo, para que a confiança, a fé que vocês têm e a esperança estejam em Deus. É isso, amados. É por isso que a gente pode confiar em Deus, porque Jesus ressuscitou. Ele é prova de que um dia nós também ressuscitaremos. Para concluir, é verdade que, como eu contei a ilustração no início, né? Contei a história do pequeno país que pediu ajuda, mas a ajuda não veio. Mas a nossa ajuda vem. A gente pode ter confiança nisso. É o passado, quando a gente olha para o passado, a morte de Jesus, o autor da vida que se encarna no tempo, morre em nosso lugar, mas ressuscita, é que nos dá esperança no futuro e nos faz viver aqui. É assim que a gente espera a volta de Jesus. Se preparando adequadamente, vivendo corretamente e portando-se com reverência, reverentemente. Você pode confiar que seja pelo seu retorno, seja por Ele chamar você para estar com Ele, você vai estar para sempre com o seu amado. E por isso muda completamente como você está aqui enquanto espera. Enquanto espera. Amém? Nós vamos orar mais uma vez e cantar uma canção que acredito que tenha a ver com isso. Senhor amado Pai, ouvimos a Tua palavra, Tua voz aqui que nos insta, nos ordena a sabermos esperar. Senhor, é tão difícil esperar. Por vezes somos impacientes, as coisas ficam tão difíceis para a gente, Pai, é tão doído, mas o Senhor nos deu a viva esperança, Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, em nosso coração, o Espírito Santo com o seu selo, é a nossa prova de que teremos a glória contigo para sempre. Mas enquanto ainda não chegamos ao Teu encontro de forma plena, Senhor, o Senhor quer que o esperemos da forma santa, Pai. Porque devemos nos parecer contigo. O Senhor é santo. É difícil, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes a gente não se comporta como quem somos, mas nós somos Teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Rogamos a Ti, Pai. Rogamos por avivamento, Pai, em nosso coração. A começar em nós, a começar aqui da igreja, dos que nos ouvem, Senhor. Dá-nos mais de Ti, Senhor. E expanda este avivamento para o nosso Brasil, para o nosso mundo, Senhor. Agora, em especial, pelo Rio Grande do Sul, Senhor. Que está sofrendo, que muitos podem estar se esquecendo da esperança futura, Senhor. Da graça futura que está reservada a eles, Senhor. Mas ajuda nossos irmãos, Senhor. Rogamos por eles, Pai. Rogamos por eles, Senhor. Dá este alento com alegria indizível, como os irmãos que Pedro está escrevendo tinham em Jesus. Dá a nós esta alegria. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.